Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui no Parque da Várzea, vou dar uma rodada aqui. Acabei de sair da inspeção do carro, fui levar o nosso 01 aqui para poder fazer a inspeção anual. Quem não sabe o que é inspeção, assiste esse videozinho que eu deixei no card aqui, que semana passada eu falei sobre isso no vídeo, sobre custos básicos para se ter um carro aqui em Portugal. Mas hoje eu quero bater um papo sério com vocês sobre restrições em relação ao vírus, né, a pandemia e etc. Mas antes eu vou mostrar para vocês como é que foi, bem rápido na verdade, a inspeção desse carro aqui, para vocês ficarem por dentro de como se faz a inspeção anual de um carro aqui em Portugal. Mas depois a gente vai voltar aqui para bater um papo sobre como estão ocorrendo as restrições aqui em Portugal, compará-las com o Brasil. Será que tá a mesma coisa? Será que tá dando certo? Depois da vinheta a gente tá de volta. A inspeção desse carro aqui, basicamente, ela venceu ontem, dia 24. Aí eu fui trabalhar com outro carro hoje, né? Não arrisquei. E decidi levar esse aqui pra inspeção hoje. Sempre dá, é engraçado que sempre quando a gente leva o carro pra inspeção, dá aquele nervoso, sabe? Aquela coisa meio de avaliação, porque você tá passando por avaliação, seu carro pode dar algum problema. Você que vai assistir o vídeo depois da inspeção do ano passado, o ano passado, se eu não me engano, a gente levou carta vermelha, né? Porque a gente tava com outro probleminha um pouco mais sério. Então eles mandaram a gente corrigir, eles dão um tempo ali, se eu não me engano, são 30 dias, eu acredito que são 30 dias para você corrigir aquele problema, ou 15 dias, eu não lembro agora, peço desculpas, mas eles dão uns diasitos ali para você corrigir e voltar lá e refazer o teste com a correção do problema, caso você leve carta vermelha. E aí, no caso, passa por avaliação de novo, você leva a carta verde, que foi o nosso caso ano passado. Continua o mesmo preço, tá? Não aumentou. No caso aqui a gente pagou 31 euros e 49 cêntimos, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. 31 euros, não vai focar, não vai focar, não vai focar. Acredita na minha palavra, 31 euros e 49 cêntimos. Ficou basicamente o mesmo preço do ano passado. Quem assistiu o vídeo do carro, dos custos do carro aqui, do lado esquerdo aqui, que eu vou deixar no card aqui também, eu gravei na semana passada um vídeo com os custos básicos de carro, custos anuais, e aí eu coloquei esse valor de 31,50 lá também. Então, só confirmando para vocês, continua 31,50. Essa inspeção é uma inspeção obrigatória, tá? Os carros, eles têm que andar com essa inspeção aqui em Portugal, você não pode andar sem inspeção, tá? Essa inspeção, eles olham as coisas de segurança, né? No caso, se você tem colete, aquele colete verde que é obrigatório em caso de acidente, em caso de parada na via, você precisa colocar aquele colete verde, aquele colete translúcido, né? Translúcido não, aquele colete refletivo, né? Para que os outros carros te vejam, etc. Então é obrigatório ter o colete, ter o triângulo, tá? Ele pediu para ver tudo certinho. Olhou os pneus, como vocês viram nas imagens aí, olhou os faróis para ver se estava tudo certinho. Não olhou as escovas, como do ano passado, o mija-mija que a gente chama aqui, né? As escovas, os limpa-vidros. Ele não olhou, mas por acaso também tá tudo certo, eu troquei as escovas. Acho que ele só olhou assim para ver se estava tudo novo, tudo certinho, em bom estado. Então, basicamente, esses são os itens, né, de segurança que eu consegui passar. E foi muito rápido, gente, eu não fiquei 5 minutos em avaliação. Não demorou 5 minutos, esse ano foi muito rápido. E o bom é que eles já imprimem a folha ali mesmo, você não precisa nem sair do carro. Saiu da avaliação ali, eu esperei um minutinho, ele já imprimiu a folha, já me deu, até tomou o SUS. Já foi muito, muito rápido. Mas vamos que eu quero bater um papinho com você sobre outro assunto nesse vídeo aqui ainda. Simbora nós. Eu cortei e destaquei ali, né, a coisinha, o selo. E aí a gente tem que colocar o selo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês colocando. Geralmente é a Carol que me ajuda. Foi. Agora foi. Selo colocado. Tô garantido. Partiu agora, só o ano que vem. Agora tá tudo bonitinho, ó. Selo de inspeção. Seguro. Selo da zona aqui para estacionar. Tá tudo bonito, o carro tá regularizado por um ano. O ano que vem a gente volta. Mas vamos pro papo.
Fala galera, tô aqui de volta. Vou dar um passeio aqui pelo Parque da Várzea. Por acaso tá muito bonito aqui. Vou filmar pra vocês ali, pra vocês verem daqui a pouco. O clima tá bem gostoso. Deve estar fazendo uns 28 graus mais ou menos. Tá calor assim, pros nossos padrões aqui tá calor. Mas eu quero bater um papo sério com vocês sobre a questão das restrições. Depois que vocês viram aí como é que foi a nossa inspeção desse primeiro carro, eu tenho que levar o outro na semana que vem também para inspeção. O outro grande, né, o Busca Móvel, né, o nosso Busca Móvel. Tem que levar ele para inspeção também, os dois são agora em agosto. Mas eu quero conversar com vocês aqui sobre a questão das restrições. Como o Brasil e Portugal recebem de forma discrepante, de forma muito diferente, a questão das restrições em relação à pandemia. Eu quero bater um papinho com vocês hoje para tentar demonstrar para vocês quão difícil é implantar as coisas no Brasil e como aqui o público português, o povo português, recebeu com uma certa naturalidade a questão das restrições. Vamos dar uma volta aqui e vamos bater um papinho sobre esse assunto. Vou mostrar para vocês aqui o Parque da Várzea. Tá maravilhoso como sempre. Espero que o vento não atrapalhe a gente. Mas tá muito bonito, ó. Tem um pessoal tomando vento ali. O pessoal correndo, ó. Bora nós. Bom, pessoal, como o papo hoje é um pouco sério, eu quis vir aqui no Parque da Várzea porque é um lugar bonito, meio que para amenizar, para o vídeo não ficar tão pesado, mas tentar passar assim, com o máximo de realidade possível, com o máximo de verdade possível, a minha opinião, tá? A opinião do casal Buscapé sobre essa questão das restrições. Eu já gravei um vídeo antes, no começo, um pouco antes da pandemia, na verdade, falando sobre a diferença de abordagem do povo brasileiro e do povo português em relação às restrições. Aqui em Portugal, na Europa em geral, tá tendo restrição, assim como no Brasil. Porém, o povo, a população, ela recebe as restrições de maneira muito diferente. Nossa, que legal, eu tô debaixo de uma árvore aqui, ó, uma árvore bonita. Dá uma olhada nas coisinhas no chão, coisa linda. Olha, epa, são mesmo as folhinhas aqui, as folhinhas branquinhas. Nossa, bem legal. Ainda bem que o vento passou um pouco, não vai atrapalhar tanto a gente. Vou conseguir bater um papo legal com vocês aqui. Basicamente, esse vídeo eu decidi gravar, pessoal, baseado naquele vídeo que eu gravei no início da pandemia e também porque eu vi algumas notícias, assim, um pouco polêmicas sobre como o pessoal de São Paulo, se eu não me engano, exclusivamente o pessoal de São Paulo, eu vi notícia exclusiva sobre São Paulo, em relação às restrições. Eu não quero colocar aqui, quero deixar claro que esse vídeo não tem cunho político. Meu objetivo não é discutir política, não é pró-Lula, não é pró-Bolsonaro, não é pró-Dória, não é contra ninguém. Eu quero só colocar uma visão não baseada na política, mas baseada na educação da população. O papo aqui é sobre educação e sobre o povo, não é sobre política ou sobre candidato A, B ou C, tá bem? Vamos deixar isso claro, tá? Eu não tô tomando partido, não quero tomar partido. Eu tenho as minhas convicções políticas, mas não vem ao caso também, porque muitas pessoas vão concordar, outras pessoas vão discordar. Então, eu quero colocar aqui uma opinião sobre educação, sobre a educação da população, porque eu acho que esse é o principal motivo, esse é o principal ponto. Antes de começar, só logo no começo do vídeo, eu quero dizer para vocês que aqui em Portugal, como eu já falei, nós também tivemos restrições. E olha que nós tivemos restrições pesadas, porque aqui na Europa, a pandemia, ela pegou com força. Vocês viram as notícias provavelmente chegaram aí no Brasil, provavelmente não, com certeza chegaram ao Brasil, e vocês ficaram por dentro, ficaram sabendo como é que estava a questão da pandemia aqui, e a gente passou por grandes dificuldades. Não vou dizer aqui especificamente Portugal foi complicado também, porém a Itália e a Espanha, que ficam logo aqui do lado, tiveram assim, períodos bem complicados em relação à pandemia. Os números foram muito altos. Vocês viram aí notícias de que na Itália e na Espanha também, basicamente eles estavam tendo que selecionar quem teria acesso aos cuidados intensivos, aos cuidados lá e tal. Então foi uma coisa muito séria, E eu acho que toda essa seriedade, toda essa confusão que ocorreu no início, contribuiu para que a população se conscientizasse muito rapidamente da seriedade da pandemia. Então, assim, muitas restrições foram impostas. Nós passamos aqui, já estamos praticamente quase há 2 anos, gente, presos dentro de casa. Assim, dentro de casa, presos não constantemente, mas com restrições de abrir, fecha, uma coisa muito louca, que a gente teve que se adaptar, a gente teve que se acostumar. Porém, eu acredito assim, eu vou julgar, uma opinião minha, que a educação
aqui das pessoas e a conscientização, tá? A conscientização fez com que as pessoas respeitassem muito. Tem uns mosquitos aqui chatos, vocês estão vendo, mas não incomoda não. Fez com que as pessoas se conscientizassem de que algumas restrições eram realmente necessárias, tá? O comércio ficou fechado durante muito tempo, pessoas tiveram que trabalhar a partir de casa, tá? Pessoas tiveram que ficar no layoff, que é o chamado ali, um seguro-desemprego ali, né? Um seguro-emprego para as pessoas que estavam empregadas, para ajudar também as empresas e os patrões que não puderam pagar salário. Eu, por exemplo, não filmei, mas há mais ou menos um mês atrás eu passei lá no restaurante que eu trabalhei aqui em Portugal. Logo quando eu cheguei, trabalhei 2 anos nesse restaurante. E eu passei lá e encontrei com minha ex-patroa, né? E bati um papo com ela, conversei com ela e falei, nossa, eu tava muito preocupado com vocês, porque ficou muito tempo fechado, eu não sabia como é que vocês estavam. Mas aí ela contou pra mim que ela teve auxílio, né? O auxílio do governo ali, os funcionários ficaram em layoff, correu tudo bem, tá? Correu tudo bem e eles agora estão se reerguendo. Graças a Deus, atualmente aqui em Portugal, nós estamos, o governo adiantou em 1 semana a questão da segunda fase do planejamento para abertura, né, da reabertura. São 3 fases, a gente já está na segunda, então provavelmente agora em outubro para novembro as coisas já vão entrar numa certa normalidade. Não estou falando que vai abrir fronteira nem nada do tipo, mas a proposta do governo é que mais ou menos nessa data nós já vamos estar em segurança, até porque Portugal já atingiu os 70% de pessoas vacinadas, tá? De adultos vacinados, então assim, imunizados, né? As pessoas estão completamente imunizadas, então atingiu aquela imunidade de rebanho, como eles costumam dizer, tá? Então e Portugal assim, tá vacinando para os padrões de Portugal, isso é muito, tá, gente? Tá vacinando mais de 100 pessoas, acima de 100 mil pessoas por dia, isso é muito importante, até porque vídeos atrás quando eu gravei aí eu falei que a gente tava vacinando 10 mil, 15 mil e era muito pouco, a meta era chegar a 100 mil, hoje 100 mil pessoas vacinadas por dia já é uma realidade. Eu e a Carol já tomamos as 2 doses, já estamos completamente imunizados, eu já tenho meu certificado de vacinação, a Carol ainda falta imprimir o dela porque ela tomou vacina antes de ontem, a 2ª dose. Ela tomou Moderna, eu tomei a Pfizer, né? Então assim, aqui em Portugal, o povo ele se conscientizou de que era necessário respeitar as restrições. Eu, graças a Deus, trabalho na área de petróleo, trabalho num posto de gasolina e as pessoas precisam de combustível, então eu trabalhei durante toda a pandemia. A Carol, por outro lado, ficou um tempo em casa, ficou um tempo em layoff, quando ela trabalhava no café e agora que ela trabalha na loja de imóveis também. Então, assim, nós tivemos um certo impacto, não completamente porque eu trabalhei durante todo o período, porém, a Carol sentiu um pouco em relação ali ao trabalho dela, porque ela teve que se ausentar alguns dias do trabalho, alguns meses, na verdade, contando a época do café. Então, assim, eu quero mostrar para vocês aqui que nós também sofremos, não é porque a gente está aqui na Europa que a gente não teve que ficar em casa, ou que a gente não teve restrição. Nós tivemos restrição realmente, tivemos que ficar em casa, tivemos que usar máscara em todo lado. Porém, observando as notícias que eu vi há pouco tempo no Brasil, como eu falei, se não me engano, a notícia dizia sobre São Paulo, a notícia ela mostrava que o governo ele estava propondo algumas restrições para as pessoas não andarem na rua ou pedindo, basicamente a confusão toda da matéria era que o governo estava querendo impor a obrigatoriedade da vacinação para você entrar em determinados locais, em restaurantes, em bares, em shows e tal. E para falar a verdade, gente, aí no Brasil foi muito mal recebido, porque as pessoas começaram a reclamar sobre, estão tirando meu direito de ir e vir, estão querendo me obrigar a tomar vacina. Gente, aqui a gente passou pelo mesmo caso. Porém, graças a Deus, aqui na Europa, aqui em Portugal, aqui na Europa em geral, as pessoas elas estão conscientizadas, as pessoas estão se vacinando, as pessoas que não estão tomando vacina, algumas sim porque não querem, porque não sou cobaia, nem nada do tipo, tem pessoas aqui também dessa forma, mas são idosos que moram assim muito afastados, mas o governo está fazendo o possível, o sistema de saúde, a DGS está fazendo o possível para chegar nessas pessoas. Tem pessoas que não foram tomar a segunda, mas assim, a quantidade é muito pequena. Nós já ultrapassamos 6 milhões de pessoas vacinadas por um total de 10 milhões de pessoas que existem aqui em Portugal, que moram aqui em Portugal. Então é uma quantidade muito boa, tá? Então assim, aqui a gente também teve a mesma restrição. Alguns vídeos atrás nós fomos no shopping e eu falei lá que existe um horário para ficar na praça de alimentação ali para comer no Burger King, no McDonald's. Você de sexta, sábado e domingo, finais de semana e feriados, você só pode ficar lá na praça de alimentação se você tiver o certificado de vacinação.
após as 7 da noite. Então, assim, eles de certa forma estão fazendo com que seja uma obrigatoriedade a questão da vacinação para você permanecer nesses ambientes públicos. Aqui, frequentar restaurantes também é obrigatório que você tenha vacinação. Porém, vocês conseguem perceber a diferença? Aqui em Portugal, a gente não ouviu as pessoas reclamando, estão tirando o meu direito de ir e vir, estão me obrigando a tomar vacina. Por quê? Porque as pessoas realmente aceitaram que a pandemia é uma realidade, que a pandemia é uma coisa séria, que a vacinação é necessária, tá? Para que essa coisa passe logo. Porém, eu percebo que no Brasil as pessoas meio que tentam dificultar, sabe? Não sei se por cunho político, não sei se por cunho, por preconceito com a questão da vacina mesmo. Só que assim, é complicado, eu julgo isso sendo mesmo uma questão de educação, sabe? Porque aqui as pessoas, elas foram educadas a obedecer às regras, obedecer às autoridades, e no Brasil parece que as coisas são muito, parece que as pessoas são mais rebeldes, sabe? Então, tem essa questão do próprio governo, acho que tá apoiando essa questão da não obrigatoriedade da vacina. Porém, as pessoas têm que ter noção de que, ao passo que elas não se vacinem, elas estão colocando em risco outras pessoas. Você imagina essas pessoas que não se vacinaram, que acabam involuntariamente mesmo contaminando outras pessoas, ou até familiares, sabe? Que têm a imunidade baixa, ou que pegaram a questão do vírus, a questão da pandemia. Gente, elas perderam pessoas e, de certa forma, elas foram as culpadas, sabe? Por esse preconceito com a questão da vacinação. Então, eu acho muito sério isso, acho muito sério e acho muito intrigante a questão de que aqui em Portugal, particularmente, que é o ambiente que a gente mora, que é o lugar que a gente mora, a gente viu que as pessoas receberam com muita naturalidade a questão da necessidade da vacinação, a obrigatoriedade para você entrar em determinados locais. Porém, no Brasil, tudo é motivo para mimimi, vamos colocar assim, sabe? É motivo para, não vou tomar porque estão tirando o meu direito de ir e vir, estão querendo me obrigar a tomar vacina. Seriedade, a gente pode ver nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente, grande parte das pessoas, o Brasil já está ultrapassando os Estados Unidos porque as pessoas nos Estados Unidos não querem se vacinar. Gente, isso é um absurdo, assim, na minha opinião, tá? Não tô querendo convencer ninguém do contrário, mas tô querendo só expor aqui a diferença de abordagem entre o povo brasileiro e o povo português, o povo daqui de Portugal, tá? Tem muitos brasileiros aqui também, graças a Deus, que estão se vacinando. Então, assim, eu só queria deixar essa opinião discrepante entre a abordagem das pessoas aceitarem se vacinar aqui em Portugal, aceitar de boas proibições, não pode entrar sem certificado de vacinação, só que aí no Brasil tudo é levado para o outro lado. É como se os brasileiros procurassem motivo para reclamar, tá? Não estou falando contra a minha nação, estou falando só que eu não consigo entender como as pessoas ainda têm coragem, depois de tudo que aconteceu. O Brasil já ultrapassou 600 mil pessoas que se foram, sabe, por causa da pandemia. E as pessoas ainda insistem em negligenciar, em negar que a pandemia é realmente séria. Isso é muito complicado. Eu queria deixar só essa visão aqui para dizer para vocês que isso dificulta muito, muito, muito para as pessoas que querem vir para Portugal. Basicamente, a forma como o Brasil está abordando, ou como o Brasil abordou a questão da pandemia, é que faz com que, por exemplo, atualmente a Espanha já abriu para turismo brasileiro para os vacinados, a Alemanha já abriu, a Suíça já abriu, países estão abrindo constantemente e estão pressionando Portugal a se abrir também. Portugal, na verdade, tem um governo muito comedido, muito centrado, eles querem fazer as coisas passo a passo, né? Step by step, como dizem os americanos, querem fazer as coisas um pouquinho de cada vez para não atropelar. Então, assim, o governo impôs essas 3 fases do desconfinamento. A gente está passando por mais um desconfinamento, já estamos na segunda fase. A proposta é que de agora para o final do ano, né, a gente atualmente está, hoje é dia 25 de agosto, né, que eu estou gravando esse vídeo. Então as coisas, elas estão se abrindo, elas estão indo para uma normalidade. E se Deus quiser, até o final do ano a gente já está completamente aberto, o turismo já voltou. Não estou garantindo, tá? Estou fazendo uma expectativa que até a virada de ano a gente já esteja na normalidade, tá? Então, assim, é só para mostrar para vocês, gente, que eu juro para vocês que eu tento, mas eu não consigo entender essa diferença de abordagem das pessoas se recusarem a fazer o simples pelo bem comum, tá? Até porque
as pessoas sempre batem na questão do direito, porém, assim, diante de uma pandemia, diante de algo que afetou todo o mundo, as pessoas elas têm que ter noção que o primeiro pensamento tem que ser no coletivo. Só que o problema é que as pessoas são muito individuais, costumam ser muito individuais. Eu não vou tomar vacina. Só que achando que ela tá colocando em risco só a vida dela, só que não. Ela tá colocando em risco a vida dela e a vida das pessoas que estão em volta dela. Porque ela vai ser uma pessoa, uma possível contaminada, que vai passar o vírus para frente. Então, é muito sério isso, é muito sério. Queria fazer esse desabafo para vocês aqui, para mostrar como é que tá acontecendo as coisas aqui em Portugal, na Europa em geral, né? E comparar um pouco com a questão do Brasil. O Brasil... a forma como as coisas estão acontecendo aí, graças a Deus os números já melhoraram bastante, mas poderia estar muito melhor. Se as pessoas tivessem consciência, se as pessoas tivessem aceitado o quanto antes, com seriedade, a questão da pandemia, tá? E de certa forma, assim, eu acho que muita coisa já teria se resolvido caso a abordagem tivesse sido diferente, tá? Então isso prejudica muito as pessoas que querem vir para Portugal, que querem vir turistar, que querem vir passear, que querem vir morar, que querem vir trabalhar, estudar, etc. E a gente tem que ter paciência para que os números melhorem, para que Portugal decida abrir, como eu falei, países aqui em volta, principalmente Espanha, que é logo aqui do lado, já se reabriu. Mas assim, a proposta que saiu agora, na verdade a notícia que deu agora, é que o turismo estava proibido pelo menos até 30 de setembro. Então assim, pelo menos até 30 de setembro, a perspectiva é que nada mude, que continue fechado aqui em Portugal, tá? Mas, como eu falei, a gente está na segunda fase do desconfinamento, de 3 fases, então a coisa está perto do fim. Se Deus quiser, vai dar muito certo, tá? Eu queria muito que você deixasse sua opinião aqui embaixo, que você falasse o que você acha disso. O que você acha disso? Você acha que a abordagem do Brasil foi correta? Você acha que foi errado? Pelo amor de Deus, sem discussões políticas, vamos tentar não inflamar mais as coisas. Só queria colocar aqui a coisa por um lado da educação mesmo, porque eu acho que a abordagem do povo é muito diferente de um país para o outro, de Portugal para o Brasil, foi muito diferente. E talvez por isso que as coisas aqui estejam acontecendo. Tá? Talvez acontecendo bem, então estejam correndo bem, tá? Portugal durante o tempo foi muito mal em relação à pandemia, mas depois conseguiu se acertar e o governo está fazendo as coisas bem, de forma tranquila e de forma serena, mas tentando acertar. O bom é isso, eles estão tentando acertar. Então deixe sua opinião aqui embaixo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Para ajudar o canal a crescer, a gente está chegando aí a 12.500 pessoas. Deus quiser, na altura desse vídeo sair, já vão ter avançado rumo aos 15 mil, tá? Rumo aos 15 mil inscritos aqui no canal. E vocês que estão se preparando para poder vir para Portugal, continuem com fé que as coisas estão melhorando, os números estão melhorando, o Brasil vai melhorar, se Deus quiser, de agora para o final do ano também, tá? E, na verdade, assim, vocês que estão se preparando para vir para Portugal, como vocês sabem, a gente trabalha com passagens aéreas, eu e a Carol somos agentes de viagens também, então se você precisar de uma ajuda para planejar sua viagem, para comprar suas passagens aéreas, seguro viagem, hospedagem, etc., você pode clicar no link, tá vendo esse bannerzinho que tá passando aqui embaixo? É o banner da nossa agência. Então, se você quiser cotar sua passagem com a gente, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, tá? Você pode cotar a passagem com a gente, lembrando que a gente vende as passagens também, mas todos os clientes do Casal Buscapé têm um acompanhamento e uma ajuda, tá? Com informações no planejamento. Então você vai ter um planejamento embasado com pessoas, com 2 pessoas, eu e a Carol, o Casal Buscapé, que sabemos muito bem do que a gente está falando, até porque a gente veio para Portugal, estamos aqui há 5 anos, estamos envolvidos com Portugal, sabemos das notícias, sabemos o que está acontecendo, então a gente vai saber indicar os melhores caminhos para que o seu planejamento tenha sucesso. Então, se você quiser uma ajuda, clica no primeiro link da descrição aqui, faça sua cotação com a gente vai te ajudar da melhor forma possível, tá bem? Então é isso, pessoal. Deixa seu like, seu comentário aqui na descrição, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Casal Buscapé, falando diretamente aqui de Torres Vedras, Lisboa, em Portugal. Grande abraço, galera. Valeu!